Fala pescador, PG aqui para vocês para mais uma super dica do PG. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre pescarias de robalo noturnas. Dá um aparato geral aí do que realmente funciona e quais são as estratégias, as técnicas que você pode colocar aí na sua pescaria noturna que com certeza vão dar certo. Bora lá? Bom, vamos lá, galera. Seguinte, pescaria noturna de robalos. Bom, primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, dá para ser feito tanto com isca artificial quanto com isca natural. No caso de isca natural, ou seja, camarão vivo, ou sabelinha, sardinha pequena, né? Você vai ter que usar a boinha, tá? Então a boinha, o ideal é você fazer o chicote dela, ou com stopper ou com nó de parada. Dessa forma você consegue regular a altura que você vai deixar o teu camarão. Por quê? Geralmente pescaria noturna você vai fazer próximo de estruturas que estejam iluminadas, ou seja, que tenham holofotes, luz artificial jogando para a água. Por que isso acontece? De noite, o robalo é bem ativo de noite. Muito pouca gente sabe disso, mas o robalo não é um peixe que dorme. Tá? É um peixe que ele pestaneja diversas vezes ao longo das 24 horas. Então ele dorme 10 segundos, 20 segundos, 10 segundos e vai fazendo isso ao longo das 24 horas. E de noite você tem um problema de visão. Você fica com uma visão, não no caso você, o peixe em si, né? Um pouco mais turva, né? Tem uma deficiência de visão. Então ele vai procurar o quê? Lugares iluminados para melhorar um pouco essa visão e principalmente para encontrar as presas. Porque as presas pequenas também vão procurar esses lugares para estar comendo ali próximo às cracas, próximo aos lugares onde você tem a estrutura. Nessa estrutura você tem o depósito de cracas, e nesse depósito de cracas você tem a alimentação. Outra coisa também interessante é que próximo às estruturas você tem sedimento de material deixado pelo homem mesmo, né? Resto de alimentos, essas coisas assim. Então acaba juntando peixes menores. E é aí que o predador vai atrás. Tá? Então você vai encontrar, primeiro, em lugares com essas características. Lugares que podem ser mais profundos ou mais rasos. Né? Mais profundos ou mais rasos. E aí fica a ideia aí de você fazer um chicote que você consiga aí, controlar a altura. Né? Se for mais profundo, você pode botar um pouco mais raso e depois ir descendo esse camarão até você achar a profundidade que o peixe está comendo. Geralmente ele não vai comer muito profundo. O que isso significa? Se o local que está comendo é bem raso, vamos dizer assim, 1 metro, 2 metros, você consegue até chegar com esse chicote no fundo. Por quê? Porque essa luz artificial, conforme essa luz vai descer na água, ela vai sendo filtrada e lá embaixo fica bem escuro. Quando está muito escuro lá embaixo, o peixe não vai ficar lá. Ele não fica, ele perde muita visão, lembrando que os alimentos que ele encontra, ele vai encontrar nos lugares mais claros. Agora, até 1,5 m, 2 metros, você ainda encontra ele lá no fundo. Tá? Agora, se o local que você está pescando tem 4, 5 metros, 6 metros, 10 metros de profundidade, não adianta você fazer um chicote muito profundo. Você vai encontrar ele a 1 metro, meio metro de profundidade. Por isso a ideia do stopper ou o nó de parada, para que você consiga aí fazer o alongamento, né? Você controlar a altura que você vai fazer desse teu chicote. Eu tenho inclusive aqui no canal vídeos mostrando como que você faz essa montagem aí para pescaria com iscas naturais. Agora vamos falar um pouquinho de iscas artificiais. Mas antes de continuar com o vídeo, desce aqui a barra de rolamento, se inscreva no canal. Nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito carinho aí para poder deixar a sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha. O joinha é muito importante pra gente realmente botar aí o vídeo
na visualização do YouTube, ajuda muitíssimo o canal, eu agradeço muito de coração. Valeu? Primeiramente, vamos falar um pouquinho de iscas artificiais para fundo. Então vamos lá. Camarões tipo jig head, né? Com essa cabecinha de chumbo aqui. Você só vai conseguir pescar com camarões jig head, ou também, no caso aí, com jumping jigs, né? Tipo esse aqui, modelo sapinho, pode ser o pindoca também. Você tem vários modelos diferentes no mercado aí, onde você coloca aqui um suporte hook para poder implementar a tua pescaria. Em lugares rasos. Em lugares rasos aí 1,5 m, 2 metros já é exagerado, tá? 1,5 m, 1 metro, 80 centímetros. Aí você pode sim pescar com iscas de fundo, que pode acontecer de você pegar o peixe com até uma certa tranquilidade. Lembrando, você vai trabalhar a tua isca para a noite de forma lenta, tá? O peixe tem menos visão, a visão fica um pouco mais turva, a dificuldade dele enxergar é maior. Não adianta você trabalhar a isca muito rápido, mesmo na pindoca, que você não vai pegar o peixe. Então o ideal é você trabalhar mais lento. Tá? Trabalha mais lento. Você tem que facilitar a vida do peixe na pescaria noturna, senão você não vai pegar ele. Isso também serve para iscas artificiais de plugs, que nós vamos falar agora. Antes de falar dos plugs, vamos falar um pouquinho dos sheds, dos camarões e de outros mais. Então, por exemplo, camarões artificiais tradicionais, você pode utilizar também na minha água, tá? Desde que você use aqui um sistema, de repente, com anti-enrosco. Tá? Funciona muito bem, você vai trabalhar ele na minha água, normal, como se fosse um plug. Ele vai vir erraticamente e isso funciona bem. Aqui eu coloquei grande para ficar fácil para você entender, mas quanto menorzinho você usar, é melhor. Uma isca que funciona muito bem de noite é o Joey. O Joey lastreado, né? Aqui tem um chumbo na barriga. Esse aqui funciona muito bem. Porque você jogou, ele é lastreado, ele vai afundar um pouquinho, você vai trabalhando ele. Você trabalha ele a 20, 30, 40 centímetros da superfície. Funciona muitíssimo bem. Uma isquinha muito bacana, mas eu tenho tido muito resultado com ela, é o camarão Joey pequenininho, né? De 2 polegadas. Ele é bem pequenininho, você pode usar com um anzolzinho offset, bem pequenininho, tem lá no www.espaçopesca.com.br, você vai encontrar lá, e funciona muitíssimo bem. Vai trabalhar aí na meia água, bonitinho, tudo certinho. Você pode usar ele também no sistema to bait, em locais bem rasinhos. Também funciona bem pra caramba. Agora vamos falar de plugs. Plugs é a parte da pescaria noturna para robalos, principalmente para robalos, que tem, vamos dizer assim, uma eficácia, né, muito boa. Ela é simplesmente espetacular. Agora, tem algumas peculiaridades. Vamos começar pelas iscas de superfície, né? 2 iscas que funcionam muito bem na pescaria noturna, tá? É o charutinho, a charutinho, né? Essa aqui, uma isca muito boa que funciona na pescaria noturna, e a lipstick. Ambas são da KV. Só que elas vão funcionar em locais bem rasinhos. Tá? Em locais aí acima de 1,5 m, esquece que o stick não tende a pegar o peixe. Agora, por que no local bem rasinho ele funciona? Porque como o peixe está numa altura pequena, ele consegue ver que você está passando uma isca lá em cima. Só que lembrando, como você tem a luz artificial em cima, tá? Bem forte em cima, o peixe tem um pouco de dificuldade de enxergar a isca. Então, a maneira de você trabalhar o stick na pescaria noturna é você tem que trabalhar, primeiro, bem lento e fazer muita chamada, mas muita chamada, espalhando o máximo de água que você puder e fazendo o máximo possível de barulho, para que o peixe consiga, devido à luz artificial em cima, ele consiga identificar aquela isca e não perder ela de visão. Porque o holofote na cara dele tende a fazer com que ele não consiga, o predador, o robalo, não tem pálpebras. Ele não tem pálpebras. Então, por isso que, inclusive, nas pescarias diurnas, quando você está sol a pino, ele procura áreas onde você tem sombra. Exatamente por esse motivo. Perfeito? Então você tem que trabalhar a isca bem lenta, né, com o máximo de chamada possível, fazendo a isca bater bastante na água, espalhar bastante água,
para que ele consiga olhar, fixar, acompanhar e aí ter o interesse de atacar. Lembrando que a altura não pode ser grande. Se a altura for grande, você não vai conseguir pegar o peixe. Agora vamos partir para as iscas que eu acho as mais produtivas, que são as iscas de meia água e twitch bait. Vou começar pelas twitch bait. Eu já testei muita twitch bait na pescaria noturna e as que realmente funcionam mais são essas duas aqui, tá? É a mesma isca, são cores diferentes, tá? Mas são essa twitch bait aqui, é a Lips twitch bait da KV. Existem diversas twitch bait no mercado, mas essa aqui ela tem um nado um pouco mais rebolado, é um nado mais errático, tá? E você consegue trabalhar ela mais lenta, então ela tende a ter uma produtividade muito superior às outras twitch baits que a gente tem no mercado. Lembrando, sempre trabalhando a isca de forma mais lenta. E no caso da twitch bait, dá uma forçada na primeira entrada da água para ela espalhar água. E aí depois você trabalha ela com uma twitch bait recolhendo pouca linha. A twitch bait e as iscas de meia água, você já consegue trabalhar em lugares mais fundos, porque a tendência é o peixe estar em cima. Então não importa muito se é um local mais profundo. Outras isquinhas que funcionam muito bem, tá? Isquinha meia água da KV funciona muitíssimo bem. Vamos lá. Lips meia água da KV funciona muito, pega demais, rebola muito. Lembrando que iscas de meia água que vão funcionar de noite tem diversas, tá? Tem outros modelos que eu não vou mostrar aqui, mas que também funcionam. Você tem que ter uma isca que só de você recolher ela já rebola bastante. Por que eu estou falando isso? Lembrando, o peixe de noite ele tem um pouco de deficiência visual. Você tem que facilitar para o peixe. Então você não vai trabalhar a isca. Não vai trabalhar a isca. No caso da twitch bait, você vai trabalhar lentamente. Senão você não dá forma, não dá trabalho para ela. Mas a isca de meia água você vai recolher. Então você vai dar uma cacetada na hora que ela vai entrar na água para espalhar, para chamar a atenção do pesqueiro, e depois você vai só recolher. E vai mudar as velocidades de recolhimento. Então você vai recolher mais rápido, jogar de novo, recolher mais lento, jogar de novo, recolher médio, até você achar qual é a velocidade que o peixe está pegando. Você tem que facilitar para o peixe. O peixe tem a visão mais turva, então se você trabalhar a isca sair da visão do peixe muito rápido, você vai perder o peixe. O peixe não vai atacar. Ele perdeu a isca, acabou, você não tem como mais pegar ele. Outra isquinha que funciona muito bem é a Bora Plus do Nelson, funciona muito bem. Não tenho aqui para mostrar para vocês agora, mas a Iná da Marina Sport também funciona muitíssimo bem, a pequenininha. Lembrando que para pescaria noturnas, iscas menores tendem a funcionar melhor. Iscas, aí você me pergunta assim, coloração de isca, Patrício? Depende da água. Tem um vídeo aqui no canal mostrando coloração de água e mostrando para você, inclusive, um teste para você fazer na hora da sua pescaria. Um teste rápido que você faz para descobrir quais são as cores dentro das que você tem, que realmente tem a tendência de funcionar naquele dia. Serve o mesmo teste para pescaria noturna. E uma isca que realmente funciona muito bem é a Aero. Essa isca aqui, ela é muito boa. O tamanho é perfeito para de noite, o rebolado é perfeito para de noite e ela tem uma eficácia mais espetacular, né? É uma isca que tem um custo-benefício muitíssimo bom, é uma isca barata e ela pega muito, mas muito mesmo. Vale a pena você ter pescaria noturna. Ela pega muito de dia também, tá? Mas de noite ela funciona muitíssimo bem. Eu tô falando de pescaria noturna, então eu tenho que trazer para vocês o que funciona. Essa aqui funciona pra caramba, certo? Essa Lips aqui, ela tem uma característica interessante. Ela tem uma barbelinha um pouquinho maior, tá? Então se você testou as iscas com barbela normal, viu que não está pegando, é porque o peixe não está ali quase na superfície, tá? Pode estar um pouquinho mais fundo. Ela tem uma barbela grande, mas ela não afunda tanto assim. E é uma isca que rebola bem. Então é uma opção muitíssimo boa para você também usar de noite, tá? Eu acho que você tem que ter uma isca dessa, com essas características, para de repente você fazer um teste diferente. Essa aqui eu já peguei bastante roubado de noite, ela funciona muitíssimo bem. Essa aqui é a Lips. Essa coloração inclusive funciona muito bem
de noite. Tem diversas colorações, tá? Tem a multicolor lá, que é bem bacana também. Vai muito legal. Lembrando que essa isca aqui é da Lizard Fish. Tem lá no www.espacopesca.com.br também. Uma isquinha aqui, eu não dava muito para ela de noite, mas eu testei e ela funciona muitíssimo bem. É a Iron, gente. Eu não tenho ela aberta aqui, mas dá para você ver. Essa aqui é a cor do Homem de Ferro. A Iron é de Homem de Ferro. E essa aqui é a cor do Homem de Ferro, funciona bem. E essa prateadinha aqui é a que mais funciona de noite, tá? Prateada com os olhos verdes. Essa isca é uma isca muito boa, porque essa aqui você consegue trabalhar tanto em lugares bem rasos, no fundo, pindocando, né? E você pindoca ela diferente do jig, né? Você pindoca ela, deixa ela bater no fundo e dá só um puxãozinho assim, mas bem lento. E deixa ela bater. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim. Ela tem 3 furos nela. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal mostrando toda ela, a isca em si. E você vai regulando entre os 3 furos até você achar. E em áreas onde você tem uma profundidade maior, você consegue tanto trabalhar um pouquinho mais, 1 metro, 1,5 metro abaixo da água. É só você esperar ela descer um pouco mais. Como também trabalhar quase na subsuperfície, né? Com uma meia água tradicional. E ela vibra muito. Dependendo do furo que você colocar, ela vibra demais. E é uma isca que pega, mas muito bem de noite. Vale muito a pena você testar também. Bom, só para lembrar também, pessoal, que todos esses macetes aqui, de uma forma muito mais aprofundada, você vai encontrar lá no meu curso de pesca de robalos com iscas artificiais. Acesse aí no www.pgpersonalfishing.com.br. Vou repetir, www.pgpersonalfishing.com.br. Vai lá embaixo, tem a área lá de cursos, meus cursos. Você acessa lá, você vai gostar demais. Valeu, um abração, galera. Acredito eu que deva ter ficado, deixa eu ver, ficou bem. Vou mostrar para vocês o anzol offset. Quem não sabe, o anzol offset é esse aqui, tá? Você tem diversos tamanhos. Tem lá no www.espacopesca.com.br também a nossa loja virtual feita de pescador para pescador. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deu um aparato geral do que é pescaria noturna, do que funciona. É uma pescaria muito legal, muito produtiva. O robalo pega muito bem de noite e vale muito a pena. Lembrando, uma coisinha aí para vocês. Pescaria noturna, dependendo da maré que você está pegando, ela vai funcionar muito bem lua cheia e lua nova para alguns tipos de lugares. Exemplo, portos, onde são bem mais fundos, porque aí você tem o problema da sujeira lá embaixo, quando a maré corre muito em lua cheia e lua nova. Mas como a profundidade é muito grande, ela acaba sujando muito embaixo e em cima não suja tanto. E aí dá para você pegar e é muito produtivo em lugares mais fundos. Se você vai pescar em lugares mais rasos, é melhor você usar marés quarteadas, tá? É importante falar isso. Então fica essas 2 características e mais essa dica aí para vocês. Lembrando, galera, que todo o material aí que eu mostrei aqui no vídeo tem lá no www.espacopesca.com.br. Lembrando que é sem o cedilha, vai ficar www.espacopesca.com.br com preços maravilhosos que a gente fez para você, a nossa loja virtual aí do pescador, feita de pescador para pescador. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha pra gente, não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Um abração para vocês e boas pescarias. Valeu!